Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 29. São 29 versículos que vou ter o desafio essa noite de poder expor. E para isso preciso que os irmãos estejam bem engajados com o texto, buscando não se desconcentrar, para poder entender o fio que a palavra de Deus tem e as aplicações que ela tem para a nossa vida. Romanos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 29. Essa é a palavra de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Eles são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o olheiro não tem direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oseias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo.
porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Irmãos, nós estamos diante de um capítulo que precisa ser entendido em base a um pensamento que Paulo está desenvolvendo, um argumento que Paulo está desenvolvendo desde o capítulo 3. Isto é, que a justiça de Deus, a salvação do Senhor, ela não é obtida pelas obras, ela é obtida pela fé no sacrifício de Jesus. Paulo vai desenvolver uma linha de pensamento nesse capítulo 9 para deixar bem claro que Deus não é injusto. A grande pergunta que vai se desenvolver nesse texto, nesse capítulo, para nós entendermos bem ele, é que os judeus achavam que Deus tinha sido injusto em não salvar todos eles. Ou seja, Deus é injusto porque Ele não salvou todos os israelitas. E nós vamos ver que os israelitas, eles rejeitaram a oferta divina pela fé em Jesus. Esse vai ser o tema que vai estar inserido neste capítulo. Para a gente poder entender ainda mais esse capítulo, é necessário que a gente faça de forma muito breve um resumo do último capítulo. Paulo, até o capítulo 8, ele já mostrou que a nossa posição em Cristo, por causa da fé nele, ela não só muda em relação a já não sermos mais inimigos e agora amigos, termos paz com Ele, mas ela também muda a nossa forma de viver no dia a dia, ela nos capacita a viver uma vida diferente. E no capítulo 8 vai mostrar como vai ser esse futuro do crente. O capítulo 8 vai terminar quase num concerto de ópera, com um grande júbilo, um grito de alegria. Vai terminar dessa forma. Paulo vai dizer no 38 do capítulo 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim termina o capítulo 8. Se a gente fechasse a Bíblia aí, parece que terminou muito bem. Mas Paulo vai dar um pulo completo de emoções. Ele termina o capítulo 8 mostrando as nossas bênçãos futuras e presentes também. O nosso privilégio de estarmos ligados a Cristo, nossa posição com Ele. E ele vai fazer um pulo grande de emoção, ele vai sair de uma extrema alegria a uma profunda tristeza no capítulo 9. Ele vai começar desta maneira, versículo 1 do 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Paulo vai começar o capítulo 9 dizendo que ele tem uma tristeza indescritível. A primeira questão que eu quero ressaltar essa noite aqui com vocês é que Paulo tinha uma tristeza verdadeira. Uma tristeza que não era fingida, uma tristeza espiritual por causa do povo que eram seus irmãos, os israelitas. E eu quero descrever para vocês as características dessa tristeza. Em primeiro lugar, essa tristeza era espiritual, era verdadeira por amor ao outro. Paulo está dizendo aqui que ele tem de testemunha a Cristo e o Espírito Santo, essa consciência está completamente tranquila em que ele está falando a verdade. Eu estou muito triste. Vai dizer o texto que ele tem uma incessante dor no coração por causa dos seus irmãos. Então a tristeza de Paulo é verdadeira e ela não é fingida. E essa tristeza está direcionada ao irmão dele, ao seu compatriota israelita. Paulo vai aqui mostrar um lamento muito ligado a muitos lamentos do Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias ele vai lamentar de forma tremenda pelo pecado do povo e pelo castigo do Senhor ao seu povo. Daniel vai lamentar da mesma forma. Daniel vai fazer e também Moisés. Então, esse lamento de Paulo aqui ia fazer um eco muito claro nos ouvidos dos judeus, que estavam achando que Deus era injusto porque Deus não tinha salvado todos eles. A segunda característica da tristeza de Paulo é que essa tristeza, ela mostra um desejo prático de dar a vida pelo outro.
Paulo não só tinha uma tristeza espiritual, ele não ficou só chorando, ele não ficou só com essa incessante dor no coração, mas Paulo tinha o desejo prático de dar sua vida pelo seu povo. E Paulo vai trazer aqui algo muito parecido ao que Moisés fez lá no capítulo 32 de Êxodo, no versículo 30 e 32. Quando após o povo de Israel ver todas as maravilhas do Senhor, pega todos os objetos de ouro e faz um bezerro e começa a adulterar com esse Deus falso. Começa a se entregar em todo tipo de idolatria e depravação moral. Quando esse povo peca, Moisés, como um irmão desse povo, vai subir o monte e vai falar com o Senhor, dizendo: Senhor, perdoa o pecado desse povo. Se o Senhor não perdoar, então tire o meu nome do seu livro. Moisés estava se auto-entregando pelo favor dos seus irmãos. Paulo está tentando fazer a mesma coisa aqui, coisa que seria impossível, pois Paulo não tinha capacidade de transferir a salvação dele para ninguém. Mas o que Paulo mostra aqui é um desejo prático, e não só uma tristeza espiritual que eu deixasse quietinho aí, se lamentando pelo seu povo. Ele estava disposto a ser separado de Cristo por causa dos seus irmãos compatriotas israelitas. Então, as características dessa tristeza, que ela é verdadeira, ela é espiritual, e ela mostra um desejo prático de se entregar pelo outro. E o motivo da tristeza? Está nos versículos 4 e 5. Fala assim: eles são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Os israelitas, aqui eles vão representar como aquele povo de todos os povos da terra que recebeu os privilégios de Deus, de eles serem chamados o povo de Deus. São 8 bênçãos aqui descritas que Paulo vai dizer: a minha tristeza é tão grande, principalmente por causa de tudo que Deus tem lhe dado a vocês, e você tem rejeitado ao Senhor. Vocês olharam para aquilo que não era o objetivo, ficaram com as cerimônias, ficaram com tudo que tinha a ver com o exterior e se esqueceram do essencial, do que poderia realmente dar a justificação a elas. Eu quero falar rapidamente aqui dessas 8 bênçãos. A primeira, versículo 4, diz que a eles pertence a adoção. Deus tratava o povo de Israel com um relacionamento de pai. Deus sempre tratou eles como sendo o pai deles. Deles era a adoção. Assim como a glória, irmãos, o povo de Israel viu coisas que nenhum outro povo viu. Ouviram trovões, viram uma coluna de fogo à noite e outra de nuvem de manhã. Viram cair do céu pão, viu abrir-se o mar diante deles. Eles viram a glória de Deus, coisa que outro povo não viu. O que mais? Disse aqui que também deles eram as alianças. Deus fez alianças com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. Deles eram as alianças. A promulgação da lei, o único povo que recebeu a lei, a vontade de Deus, foi esse povo. Os patriarcas, as promessas, e também deles descende o Cristo. Ainda o mais importante, da linhagem deles viria o Cristo. Viria o Cristo. Paulo olha para a posição desse povo e sente uma dor extremamente profunda, porque esse povo estava rodeado de muitas coisas de Deus, mas não tinham o essencial, tinha rejeitado a oferta divina de Cristo, de justiça pela fé, e tinham ficado com as cerimônias e tudo mais. A segunda questão que eu quero mostrar para os irmãos é a fidelidade de Deus à sua palavra, ou seja, às suas promessas também. Do versículo 6 ao 13. A partir daqui, Paulo vai levantar, ou vai seguir o raciocínio dele. E é importante que os irmãos prestem muita atenção para poder entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Versículo 6 fala o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque seguramente algum judeu sairia falando: Deus falhou, porque Deus não cumpriu a sua palavra. Muitos de nós não fomos salvos. Por quê? Porque Paulo tinha declarado que a salvação, ou a justificação, era através de Cristo, da fé em Jesus. Ou seja, alguém que não olhasse para Jesus como o Senhor e o Salvador, ele não seria salvo.
E os judeus que pensavam que para ser salvo tinha só que nascer de Abraão e cumprir a lei, eles ficam de lado. Então Deus falhou. Paulo vai dizer aqui que ele não falhou. A fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não os filhos da carne que são filhos de Israel, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. A primeira questão para destacar em que Deus não falhou e Ele foi fiel em cumprir a sua promessa, é que a promessa ela não se adquire de forma carnal. É provável que muitos aqui talvez não estejam familiarizados com a vida de Sara e de Abraão. Eu quero ter certeza que todos entendam isso, porque vai ser muito importante. Abraão, o pai na carne dos israelitas, ele era muito velho, Deus prometeu para ele uma descendência numerosa, e a esposa dele também era velha e era estéril ainda. Então, não podia ter filho. E Deus promete um filho para Abraão e para Sara, do qual seria o filho da promessa, e o filho que traria aquela descendência para eles. Numeroso, um povo gigantesco. No caminho, Abraão vai fazer um tipo de um atalho e vai buscar a escrava Agar, a serva, e vai ter um filho com ela chamado Ismael. Quando Ismael já está um pouquinho maior que Isaac, ele começa a zombar de Isaac. Deus já tinha prometido então o filho veio, e então Abraão ouve do Senhor dizendo: não fique triste, porque ele tinha que mandar embora Ismael com Agar, desculpa. E Deus fala: não fique triste, porque a sua descendência virá por Isaac. Ele manda embora Agar e Ismael e fica com Isaac. Quando Paulo traz esse versículo do Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 21, é provável que algum judeu pensasse: esse versículo não se encaixa com a minha vida, porque eu sou judeu, filho de Isaac. Eu não sou filho de Ismael. Esse argumento que Paulo está trazendo, fale para os árabes, não é para mim. Eu sou judeu. Paulo vai dizer de forma enfática para esse povo, de que embora você seja filho de Isaac, a promessa não se adquiria, ou seja, você não se tornaria um filho dele por meio do nascimento carnal. A palavra descendência aqui quer dizer exatamente esperma, ou seja, você não se torna judeu, você judeu não se torna um filho espiritual por causa da descendência de Isaac. Você pode ter o sobrenome, ainda toda a genealogia direitinha, que se você não olhar para Jesus como sacrifício, não importa que você descenda de Abraão, porque filho é aquele que creria na promessa e não na linhagem. Então, Paulo vai trazer aqui o conceito da diferença entre ser de Israel e israelita. É muito diferente ser de Israel e ser israelita. Para Paulo aqui e para nós ficarmos claros, israelita é aquela pessoa que creu na promessa, ou seja, na futura vinda do Messias através de Isaac, e ser de Israel seria aquele povo que nasceria lá nos territórios de Israel. Então, uma diferença muito grande. Paulo quer derrubar o argumento dos judeus de que pelo simples fato deles serem filhos de Abraão, pela carne, descendência, eles já tinham tudo garantido. Tudo garantido. A segunda questão nesse ponto da fidelidade de Deus à sua promessa, ou seja, a sua palavra, ele foi fiel e cumpriu, é que o recebimento de sua promessa não está condicionado às boas obras. Em primeiro lugar, Paulo usou o exemplo de Sara, certo? Com Isaac. E agora, para deixar claro que a descendência, os filhos espirituais de Deus não tinha nada a ver com carne. E agora Paulo vai usar um outro exemplo para deixar claro de que ser filho de Deus não tem nada a ver com boas obras. E ele vai trazer o exemplo de Rebeca, versículo 10. Fala assim: e isto não aconteceu somente com ela, ou seja, Sara, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai.
E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Agora Paulo vai usar o exemplo de Rebeca, quando ela ficou grávida e ela ia ter gêmeos, ela soube que tinha uma luta lá, e ela consulta o Senhor, por quê? E o Senhor vai dizer então, um deles vai servir outro, ou seja, o mais velho vai servir o mais novo. Eles seriam dois povos, os edomitas e os judeus, os israelitas nesse caso lá. Então Paulo aqui deixa claro de que antes de que algum dos gêmeos nascesse e fizesse algo bom ou ruim, o Senhor não olharia para as obras deles para lhes dar o seu favor, senão que a base do favor do Senhor para com alguém descansaria no seu chamado gracioso. Em primeiro lugar, Paulo está deixando claro, você não se ache filho de Deus, porque você descendeu pela carne de Abraão, porque você tem todo o seu documento direitinho, filho de filho de filho, filho de Abraão. Não, não é filho de Deus por causa disso. Também você não é filho de Deus, porque você observa a lei e faz tudo direitinho por alguma obra sua. Você não é filho de Deus por causa disso. Porque olhe para o exemplo do seu antepassado. Isaac ia ter 2 filhos, nenhum deles tinha nascido. E Deus já tinha, pela sua misericórdia e seu gracioso chamado, feito de que um deles receberia o favor dele. Porque o favor do Senhor se recebe por causa da misericórdia de Deus e não pela obra de nenhum ser humano. Paulo vai deixar bem claro isso, e ele então vai terminar esse argumento enfatizando que a justificação ou a salvação, ela tem uma máxima, e esta é, que a graça está por cima, ou é primeiro de qualquer raça. Graça está sobre a raça. A graça de Deus estaria por em cima de qualquer tipo de raça ou etnia, ou obra do ser humano. Deus chamaria alguém e lhe mostraria o seu favor por meio da sua misericórdia e sua graça. Em terceiro lugar, Paulo vai deixar claro aqui, do versículo 14 ao 18, a justa eleição de Deus, ela é derivada de sua perfeita vontade. Paulo vai usar aqui outra pergunta retórica, vai dizer o seguinte, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Nunca. Pense bem o que você fala. Vai, se tome um chá, um açaí, seu remédio, e sente de novo pensar direitinho. Deus não é injusto, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E Paulo vai usar um exemplo aqui, trazido de Êxodo 19:33, quando ele diz, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Todos nós, com certeza, alguma vez lemos a história dos israelitas no Êxodo, e a gente pensou alguma vez, que povo duro, que povo teimoso, que povo sem saída, né? E a gente se achando muito melhor do que eles. Eles viam o Senhor operar e não acreditavam no Senhor. Ainda assim, apesar desse povo duro de coração, pecador, o Senhor tem misericórdia em salvar alguém. Todos eram pecadores. Todos eles. Todos eles eram imperfeitos. E Deus perfeito e puro. E ainda assim, Ele teve misericórdia de alguém naquele lugar. Então Paulo aqui, através desse argumento, deixa claro que essa justa eleição de Deus, ela é derivada da perfeita vontade. E essa perfeita vontade mostra duas coisas. Em primeiro lugar, o assombroso ato misericordioso de Deus para com o homem. Aqui não há por que se assombrar de que Deus tenha misericórdia de alguém, ou de algum. O fato aqui de se assombrar é que Deus tem misericórdia de alguma pessoa. Quem daqui pode ficar em pé e dizer, eu sou perfeito e eu tenho 10% da salvação por aquilo que eu faço? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Todos nós, não temos nada a oferecer ao Senhor. Tem um povo na América do Sul que ele é visto por ser um povo arrogante, por ser um povo que se acha o melhor, especificamente no futebol. 3, 2, 1. A Argentina, vocês falaram, né? Los hermanos.
né? Eles fazem aquela música, Pelé, decime que se sente. Lembra a música de 2014? Se achando o melhor. E muitos brasileiros olham para eles como prepotentes, se acham os caras. Quando estão no Brasil não falam português, falam espanhol e a gente que se vire, né? Mas eu tenho algo para dizer, sabiam que eles não são prepotentes só? Vocês brasileiros também, nós panamenhos também, colombianos, alemães. Todo ser humano tem uma queda, uma inclinação para se achar alguém que merece alguma coisa. Isso está inserido na sociedade. Você merece. Você merece. Você não merece. Não merece. Então o Senhor deixa claro aqui que Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E compaixão de quem Ele quer. E o assombroso aqui é que Ele olhe para alguém. Porque todos nós nos perdemos. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Não merecemos absolutamente nada. A segunda questão sobre essa justa eleição de Deus derivada de sua perfeita vontade, mostra que o propósito supremo de glorificar o nome dele está por em cima de qualquer outra coisa. Paulo aqui ele vai fazer referência a Êxodo 9 na história de Faraó, quando no contexto da sexta praga o Senhor manda dizer para Faraó, deixe ir meu povo. E Faraó, antes fala que ele tinha endurecido seu coração, mas agora o Senhor endureceu o coração dele com um propósito supremo. Não era para que o povo de Israel saísse bonitinho e morasse na terra prometida. Não só isso, não. Tinha algo maior. Que o nome do Senhor fosse anunciado. Olha o que fala o versículo 16 e 17. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, do esforço humano, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Se alguém aqui olhar para esse capítulo, e olhar só esse versículo, vai achar, nossa, Deus é injusto. Porque olha que o propósito desse capítulo não é outro que Deus arbitrariamente escolher alguém. Mas o propósito do texto, especificamente desse versículo 17, é que a eleição justa de Deus, baseada na sua misericórdia, ela tem um propósito supremo, muito maior do que o ser humano, que é que seu nome seja glorificado e todas as pessoas da terra adorem seu nome, seja anunciado. Isso deu certo. Lá no capítulo 9 de Josué, quando os gibeonitas vão chegar a falar para Josué, vão dizer, nós ouvimos falar o que o Senhor fez. Se alguém aqui está sentado hoje em dia, salvo pela fé em Jesus, é porque você ouviu falar o que Deus fez. Que seu nome seja conhecido em toda a terra. O propósito do Senhor em exercer sua misericórdia salvadora estão da mão. Ou seja, quando o Senhor salva alguém, está ligado a um propósito supremo. É por isso, irmãos, que nós não devemos nos colocar no centro. Deus mandou seu Filho Jesus morrer por mim. Sim, é verdade, mas está no segundo lugar. O primeiro lugar é que Deus mandou seu Filho para a glória do seu próprio nome, por amor a Ele mesmo. Nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos isso. Em quarto lugar, o direito soberano do Criador sobre suas criaturas finitas, do versículo 19 a 26. Agora Paulo vai usar aqui um recurso literário. Ele vai falar com alguém imaginário. E isso aqui vai ser para mostrar para judeus e para qualquer outro leitor que Deus tem um direito soberano por ser criador sobre suas criaturas finitas. Versículo 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória.
E esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo vai dizer e vai deixar claro aqui que o direito soberano do Criador sobre as suas escrituras, ele é certo. E se o homem não entender isso, ele vai cair em uma posição. Eu acho que lá em cima deve aparecer algo, o DNA, deve aparecer lá em cima. Apareceu. Paulo vai deixar claro aqui uma coisa. O homem que tenta sentar Deus numa cadeirinha para litigar com ele, como se ele fosse o réu. Esse homem entra em uma incoerência. Esse homem é incoerente em litigar com Deus. Esse homem se torna alguém arrogante e se rebela contra seu Criador. Vocês estarão se perguntando, o que dizer DNA? DNA todos nós temos, sabiam? É demasiada necessidade de aparecer. Paulo aqui está falando para um possível judeu, que pode ser um de nós também, que tendo uma demasiada necessidade de aparecer, queira sentar para discutir e argumentar face a face com Deus. Como se ele tivesse o direito de fazer isso. A criatura fazendo isso com o Criador, onde se viu isso? Eu lembro muito bem, tem um ditado no meu país que fala o seguinte: você nasceu ontem, quer falar para mim? Não se fala aqui. O meu pai falou isso muitas vezes para mim, quando eu queria ficar de tu a tu com meu pai. Não sei se tu a tu existe, mas queria ficar de frente a frente com ele. Você nasceu ontem, eu lhe vi nascer. Eu limpei limpei você. Eu troquei você. Eu cuidei você quando você não podia se cuidar por si mesmo. Eu alimentei você. E você vem falar isso comigo? Quantas vezes eu já fiz com meu pai isso? E meu pai é um ser pecador como eu. Quanto mais alguém vir sentar Deus numa cadeirinha e dizer, você vai fazer isso, isso e aqui. E acabou. Quem é você, fala Paulo? Quem é você? Quem é você? Não apareça tanto. Não apareça tanto. Tire você do centro de tudo. A segunda questão que Paulo destaca aqui é a coerência de Deus em agir segundo o seu prazer. Se o homem é incoerente em litigar com Deus e fazer do homem o centro, a coerência está em que Deus é livre para agir segundo o seu prazer. E ele vai destacar desde o versículo 23 até o 26, de que ele salva. Que ele salva não só judeus, mas também gentios, nós. Ou seja, ele deixa claro algo, o SUS é dele. Sistema único de salvação. Não há outro sistema para ser salvo, e nenhum homem pode sentar Deus na cara e dizer, você vai salvar como eu penso que você vai salvar. Deus é soberano, Ele é o Deus da história, Ele está no centro, e se um ser humano, pecador, miserável, é salvo, é por causa do sistema único de salvação dele, que é pela fé no Filho dele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Se alguém é salvo, é por causa disso, da fé. E não por descendência, não por méritos, não. Por último, em quinto lugar, Paulo vai ver ou destacar a bondade de Deus em salvar o seu remanescente. Lembremos, irmãos, que até então os judeus achavam que Deus tinha falhado a sua palavra. E Paulo mostrou de forma categórica que Deus não falhou, Deus cumpriu. Cumpriu mesmo. E ainda salvou outras pessoas que não eram do povo de Israel. Porque a salvação não é garantida por ser descendente de Abraão, mas pela fé em Jesus. A bondade de Deus salvar o seu remanescente, ela mostra duas coisas do versículo 27 e 29. Fala o seguinte: mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Em primeiro lugar, essa bondade de Deus em salvar seu remanescente, ou seja, um grupo de pessoas,
Isso mostra que a obra do Senhor é certa, se cumpriu. E essa obra é plena e Deus agiu sem titubear. Deus fez. Paulo era um dos israelitas. Ele foi salvo. Muitos israelitas nascidos de Abraão foram salvos, não por serem filhos de Abraão, descendente, carne, mas pela fé em Jesus. Essa obra se cumpriu. Deus foi fiel e cumpriu. O Senhor não falhou a sua palavra como eles poderiam acusar. Deus cumpriu. E o ainda mais maravilhoso é que Ele salvou pessoas fora do povo de Israel. E que beleza, Ele salvou panamenhos. Ele salvou brasileiros. Deus não é brasileiro, viu? Mas Deus salvou os brasileiros. Deus salvou outras pessoas além dos judeus. Deus cumpriu. E fez sua obra de maneira plena, certa e sem titubear, como fala o verso 28. A segunda questão dessa bondade de Deus em salvar o seu remanescente é que a existência do homem não depende dele. Ou seja, a existência do judeu não dependia dele, senão de Deus. O versículo 29 deixa claro, disse assim, Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que ficou em Sodoma e Gomorra? O que fica depois de você comer seu churrasco? Cinzas no carvão. Se não fosse pela graça de Deus de tirar de sua abundante misericórdia de salvar um povo pecador, como foi o povo judeu, que apesar de ter tudo que o Senhor tinha dado para eles, ficaram andando com adultérios e com uma relação promíscua, imorais diante de Deus, ainda assim o Senhor salvou esse povo, e se não fosse pelo Senhor, esse povo seria destruído, mas o Senhor guardou pessoas, em toda a história da Bíblia nós vemos isso, quando o Senhor destruiu o povo lá com Noé, Ele separou um povo, pela sua graça, a Bíblia vai dizer que que Noé achou graça diante de Deus. Deus sempre teve um povo no qual mostrar misericórdia, porque Ele é misericordioso. Como nós podemos aplicar todas essas coisas na nossa vida? Muitos textos do Antigo Testamento, mas certamente há aplicações para o nosso dia. E eu quero começar com a primeira. Pode o Senhor achar uma tristeza pelo mundo que se perde nos nossos corações? Você gasta no seu íntimo com o Senhor algum tipo de oração do tipo, Senhor, salva os não alcançados. Passa pela sua cabeça sofrer pela salvação do seu vizinho, da sua família, do seu colega. Chora no seu coração, tem uma incessante dor pela salvação deles. Se não há essa dor, essa tristeza, verifique o seu coração. Uma das características do Filho de Deus, pela fé em Jesus, é que Ele quer a salvação das outras pessoas. Em segundo lugar, essa tristeza, se você tem essa tristeza verdadeira e não fingida, isto é, tem uma tristeza intencionada para salvar o outro. Deus não quer seu dinheiro quando se ouve de um projeto missionário e você dá as costas por amor dessas almas. Deus não trabalha dessa maneira. Eu dei o dinheiro para missões, acabou. Se preocupa pela salvação das pessoas, vive isso. Toda a igreja deve viver isso. Não são os missionários que vão, todos devem ficar em casa orando, sofrendo pela salvação, chorando se possível. Salva, Senhor, as pessoas. Me usa. Paulo estava disposto a dar sua vida. Está disposto você a dar alguma coisa além do que não custa para você? Por amor à salvação das pessoas? Ou acordar cedo domingo para falar para as crianças. Ou acordar cedo para visitar tal irmão. Deus não precisa de você, nem de mim. Por misericórdia, Ele nos chamou para que seu nome seja conhecido. Tenha tristeza verdadeira, mas uma tristeza intencionada para a salvação das pessoas. No seu trabalho, já sabem que você é crente? Se alguém chegar e perguntar, conhece o irmão tal? Não, irmão não conheço. Conheço um tal fulano que não parece muito crente.
começando por ter uma vida que honre ao Senhor, a gente vai mostrar um interesse muito grande em salvar pessoas. Que o Senhor nos use para salvar essas pessoas. Terceira aplicação é um crasso erro ficar rodeado de espiritualidade e não viver a espiritualidade. De forma mais simples, as aparências não garantem salvação. Os israelitas, eles estiveram tão perto das coisas de Deus, mas longe de um relacionamento com Deus. É provável que aqui existam pessoas tão perto das coisas de Deus, mas tão longe de Deus. Vivendo vidas duplas, ou vivendo aparências. Paulo sofria por esse povo, porque esse povo teve coisas que nenhum povo teve. Quantas vezes alguém já teve aqui o privilégio de ouvir que você é um pecador, miserável, sem salvação, que precisa se arrepender e confiar em Jesus, e ainda não se entregou? Não, é suficiente ir para a igreja. É suficiente ofertar. Ativismo na igreja não salva ninguém. Deus não tem netos, Ele tem filhos. E aqueles que olham para Jesus com fé, crendo que o sacrifício dele é suficiente para salvá-los. Tenham muito cuidado com ficar perto das coisas de Deus e longe de Deus. Tenha muito cuidado. Em quarto lugar, não há forma, irmãos, de obter o favor de Deus, seja a sua salvação ou outra coisa, por meio das obras. Deus não vai deixar de lhe amar menos ou mais porque você hoje acidentalmente pecou. Então pare de viver uma vida legalista, buscando que os outros olhem para a sua vida, que você faz tudo direitinho para ganhar o favor de Deus. Deus lhe ama e pronto. Deus lhe ama e pronto. Isso não dá licença para você pecar. Mas uma verdade, Deus lhe ama e pronto. Deus lhe ama e pronto. E se alguém ainda aqui não é salvo, Deus não vai lhe aceitar porque você participa de cultos ou sua avó foi uma crente que saía evangelizando as pessoas. Não. Se você não olhar para Jesus como autor da salvação, seu destino vai ser igual aos dos outros judeus, que pensavam que por descendência ou pertencer a alguém, ou pelos méritos você é salvo. Não se engane. Não se engane. Devemos encontrar coerência no Senhor e não em nós. Irmãos, muitas vezes nas nossas vidas vão chegar coisas inexplicáveis, que vão mexer com o nosso coração. O maior erro é cair na tentação de sentar Deus numa cadeirinha e explicar: Deus, agora as coisas funcionam assim. Nós não vamos encontrar coerência. Vamos ser incoerentes e agir de maneira arrogante e buscar nos rebelar diante de Deus. A coerência nós encontramos em Deus. Nós somos coerentes nele. Se há algo que esse texto deixa claro para todos nós, é que se há algo em que ter alegria, em que nós pertencemos a um Deus soberano, sobre todas as coisas, que não se importa com o que aconteça ao nosso redor para levar a cabo o seu propósito. Que esse nome seja glorificado. Há uma semana atrás, mais ou menos por essa hora, eu estava retirando uma bolinha do meu joelho. Em 2013, eu sofri uma lesão que desprendeu cartilagem, esse pedacinho de cartilagem ficou no meu joelho por 5 anos. E 2, 3 semanas atrás, esse pedacinho de bolinha entrou na minha articulação, que não me deixava caminhar, uma dor terrível. E eu sabia que era essa bolinha, mas as pessoas não acreditavam. Que bolinha? E eu fui para o médico e era a bolinha mesmo. Domingo retrasado. O médico falou: venha o próximo domingo, que se a bolinha estiver no mesmo lugar aqui, no saco sinovial, nunca vou esquecer, vai ser muito fácil tirar. Mas se não, vai ter que colocar uma anestesia, talvez geral, ou da cintura para baixo, e vai ser mais difícil a cirurgia. E eu fiquei com medo, porque a última vez que fiz uma cirurgia, eu tive um edema pulmonar por causa de uma reação negativa. Meu coração estava inquieto. Passei uma semana quase não me mexendo para que a bolinha estivesse no lugar certo. Quinta-feira, 8 da noite. Eu estava louquinho, né? A cada momento fazia assim, para se a bolinha estava aqui. Fui fazer assim, a bolinha não estava. Sumiu a bolinha.
Em que parte do joelho eu estaria? Não sei. Comecei a ficar intranquilo. Poxa, Deus, a bolinha tinha que ficar aí, porque senão o negócio vai complicar. E fiquei inquieto por 15 minutos. Depois de 15 minutos, fechei meus olhos e falei, Senhor, se a bolinha não aparecer, eu vou dormir em paz. E eu vou deitar. Porque o Senhor é soberano. O seu propósito está por em cima de qualquer coisa minha. Eu fui deitar, e minutos depois fui tocar, e a bolinha estava naquele lugar. Fui para o médico no domingo, 2 dias depois, e o médico falou, a bolinha está no mesmo lugar? Tá, vamos tirar. Colocaram 2 anestesias locais. Ouvi o negócio tirando. Mas se a bolinha não tivesse estado nesse lugar e fosse para outro lugar, Deus é injusto? Deus é mau? Te sento na cadeirinha, Senhor, por que fizeste isso? Não é justo. A minha mente não explica isso, então você é injusto. Não. Se tiver que passar de novo por isso, se eu tiver mesmo que morrer por algo inexplicável, Deus é justo. Romanos 3, 4 vai dizer, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é soberano. Irmãos, se a nossa vida não é vivida pelo propósito supremo do versículo 17, que fala o seguinte, porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Se você não vive por esse propósito supremo, que está por em cima de você, de trabalho, de casa, de família, você será um infeliz. Completamente. Que o Senhor nos abençoe e faça cumprir sua palavra na nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Privilégio, Senhor, poder falar da sua palavra e tocar em coisas espirituais profundas que vêm da sua mente. Senhor, nunca nós sejamos verdadeiros e o Senhor mentiroso. O Senhor verdadeiro. E se há alguém que tem que ficar coerente, sou eu em Ti, Senhor, não nos meus pensamentos. Que meus pensamentos não dirijam quem é o Senhor. Senhor, faz de nós pessoas sensíveis à Tua obra, sensíveis à salvação dos povos não alcançados, dos vizinhos, da nossa família. Não nos deixe cair na mesmice, Senhor, de viver vidas apáticas. Que o Senhor nos ajude a viver o supremo propósito de que seu nome seja anunciado em toda a terra, para a glória do seu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé, vamos partir a bênção. Amém. O Senhor lhes abençoe e lhes guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Que o Senhor lhes abençoe. Boa semana para todos.